Ela só queria terminar o turno invisível de sempre, mas naquele corredor gelado, onde ninguém jamais a notava, algo estava fora do lugar. Um som frágil, insistente, como se o silêncio estivesse chorando. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Lígia Silva, 40 anos, chegava ao prédio empresarial de luxo no centro do Rio de Janeiro, onde trabalhava como faxineira havia quase 2 anos. Sua rotina era sempre a mesma: passar despercebida entre elevadores espelhados, mármores frios e pessoas que jamais sabiam seu nome. Todos andavam depressa, todos tinham pressa para existir. Ela não. Naquela manhã, porém, algo a deteve no fim do corredor do 16º andar. Um som quase infantil, abafado, repetitivo. Ela parou, tirou os fones do ouvido. O som persistia, um lamento que parecia vir de dentro de uma das salas envidraçadas, uma que deveria estar vazia. Lígia se aproximou devagar, com o pano ainda molhado nas mãos e o coração acelerando sem saber por quê. Ao abrir discretamente a porta entreaberta da sala de reuniões, viu. No canto da sala, encolhida como se quisesse desaparecer, estava uma menina de 6 ou 7 anos, cabelos claros, os joelhos contra o peito, os ouvidos cobertos pelas próprias mãos. Ela se balançava lentamente, como se tentasse escapar do mundo ao redor. A respiração era curta, entrecortada. Lígia ficou alguns segundos parada. Nenhum adulto por perto, nenhum sinal de que aquela criança deveria estar ali. Um grupo de executivos passou pelo corredor atrás dela, falando alto sobre números e fusões, sem notar a cena. A mulher deu 2 passos hesitantes para dentro da sala. O chão brilhoso refletia as luzes frias do teto. A garotinha não reagia, só balançava o corpo tensa, como se cada som ao redor fosse uma agressão. Até que, sem bater, uma mulher alta e loira entrou com passos firmes. Usava um tailleur azul escuro e segurava um tablet. Seu tom era seco. Ela escapou de novo? Resmungou. Vou avisar ao pai que teve outra crise. Ele disse que era a última vez. Lígia, ainda ajoelhada, olhou para a menina e depois para a mulher. Algo dentro dela não permitia virar as costas e seguir limpando como se nada estivesse acontecendo. E naquele instante, decidiu ficar. Lígia não se levantou. Ficou ali, ajoelhada no chão gelado da sala de reuniões, tentando processar a presença daquela menina tão pequena, tão frágil e tão completamente sozinha. A mulher de tailleur azul, que acabara de entrar apressada, já puxava o celular com um suspiro impaciente. Essa garota vai acabar com o dia do seu pai. Ele avisou que se isso voltasse a acontecer, não era para interromper a reunião, disse ela, mexendo no aparelho. Vai sobrar para mim. Sempre sobra. Lígia lançou um olhar rápido para a menina. Os dedos ainda pressionavam com força as laterais da cabeça. A respiração era tensa. O corpo ainda se balançava, mas agora mais devagar, como se estivesse tentando conter o desespero, sozinha. Lígia conhecia aquele tipo de choro que não fazia barulho. Conhecia desde muito antes de pegar na primeira vassoura. Ela tem algum responsável aqui? Perguntou cautelosa. A mulher ergueu os olhos como se, só então, percebesse a presença da faxineira. Você é nova? Disse com desdém. Essa é a filha do Rodrigo Azevedo, o dono de tudo isso aqui. O senhor Azevedo não gosta que a menina fique circulando. Ela tem uma condição emocional. Fica nervosa com barulho, com luz, com gente. Uma equipe cuida dela, mas às vezes escapa. O que você está vendo agora é um dos motivos pelos quais ninguém quer trabalhar com ela. Lígia não respondeu. A mulher já voltava a digitar no celular enquanto murmurava coisas baixas que a faxineira fingiu não escutar. Ela olhou de novo para a menina. E se fosse a filha dela ali? E se alguém tivesse ignorado o sofrimento de sua filha por conveniência, por medo, por vergonha? O nó na garganta cresceu. Eu posso tentar acalmá-la,
Perguntou num tom quase de súplica. A executiva levantou as sobrancelhas com ironia. Você? Soltou uma risada curta. Vai fazer o quê? Cantar para ela? Lígia não disse nada. Apenas meteu a mão com cuidado dentro da bolsa surrada que trazia a tiracolo. Revirou entre os panos, lanches embrulhados e chaves até encontrar o pequeno frasco de plástico translúcido. Tinha o rótulo desbotado e ainda um restinho de líquido viscoso. Um potinho de bolhas de sabão que ela carregava há anos. Era da época em que dava aula numa creche comunitária, antes da morte do marido, antes da demissão, antes do aluguel atrasado, antes de virar faxineira. Com cuidado, retirou a tampinha. A menina continuava imóvel, encolhida. Lígia mergulhou o pequeno arco de plástico no líquido e soprou. A primeira bolha saiu tímida, trêmula, e flutuou até o centro da sala, antes de estourar no vazio. A mulher de tailleur bufou, já de saída. Faça o que quiser, mas não encoste nela. E não diga que eu deixei. E saiu apressada, batendo o salto contra o chão liso. Lígia soprou de novo. 2 bolhas. Depois, mais 3. As bolhas se erguiam devagar, cintilando nas luzes frias do teto como pequenos mundos frágeis. A menina, que até então estava mergulhada em seu próprio redemoinho, lentamente ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos, o nariz úmido, mas ela olhava diretamente para as bolhas. Não foi um milagre. Não houve sorriso repentino, nem riso encantado. Mas houve silêncio, um silêncio diferente do anterior, mais atento, menos tenso. Antonella, Lígia ainda não sabia seu nome, mas era assim que a chamariam logo. Esticou uma mão pequena, como se quisesse alcançar uma bolha antes que ela estourasse. Os olhos seguiam cada movimento no ar com precisão de quem vê beleza onde ninguém mais vê. Lígia continuou soprando, com movimentos lentos, respeitando o ritmo da menina. Sabia que qualquer movimento brusco, qualquer voz alta, poderia trazer de volta o desespero. Já tinha visto isso antes. Com crianças pequenas, com adultos, com ela mesma. A menina engatinhou lentamente até o centro da sala e se sentou. Não disse nada, só ficou ali, observando. E depois fez algo inesperado. Virou-se para Lígia e estendeu o dedo indicador, apontando para o frasco. Queria mais. Lígia se aproximou com cuidado. Entregou o frasco e observou a menina girá-lo nas mãos, fascinada. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Ela não estava mais encolhida. Não estava mais se balançando. De repente, uma voz cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Lígia se virou bruscamente. Era um segurança. Ele olhava para ela com a sobrancelha arqueada, segurando um rádio preso ao cinto. Essa criança é filha do presidente. Você não pode estar aqui com ela assim, disse, já dando um passo à frente. Lígia se levantou devagar, protegendo o frasco com o corpo. A menina não reagiu ao homem. Voltou a tampar os ouvidos. Eu só estava tentando acalmar, disse. O segurança hesitou. A cena era estranha demais para ignorar, mas ao mesmo tempo havia uma calma ali que não fazia sentido. A criança parecia ter parado de sofrer. Tá bom, mas é melhor ninguém saber disso. E saiu, falando algo no rádio. Lígia olhou para a menina mais uma vez. Ela estava com os olhos fixos nela, como se tivesse escolhido onde repousar. A faxineira ajoelhou outra vez. Pegou o potinho de volta. Soprou mais uma bolha. A bolha subiu, girou e refletiu por um instante o rosto da menina dentro dela, como se o mundo todo coubesse ali. E ali mesmo, sem saber por quê, Lígia entendeu que aquela menina ainda ia mudar tudo. O saguão estava quase vazio quando Lígia terminou de limpar a sala de reuniões e desceu com o carrinho para o térreo. O elevador deslizava em silêncio, refletindo no espelho sua expressão cansada. Mas não era só o peso do dia. Era o que tinha ficado nos olhos da menina. Aquela mistura de medo,
encantamento e cansaço que não saía da cabeça dela. Já vira muitos tipos de sofrimento calado. Mas aquele tinha deixado uma marca diferente. No depósito, onde os funcionários da limpeza deixavam seus pertences, Lígia se sentou no banco de concreto por um instante. Pegou o potinho de bolhas no colo, girou a tampinha com os dedos. Lembrou-se da última vez em que usou aquilo antes daquele dia. Havia anos, na escola da Vila São Vicente, com um menino que gritava sempre que escutava algum barulho alto. Ela soprava bolhas para ele nos dias de crise, e era como se o mundo ficasse leve de novo, só por alguns segundos. Mas às vezes era tudo o que a criança precisava, um segundo de leveza. Lígia ficou ali, parada, pensando se havia feito errado. Se não teria problemas por se aproximar de uma criança daquela forma. Mas algo dentro dela dizia que, se voltasse no tempo, faria exatamente igual. Não era por heroísmo, era por instinto, porque era o certo. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho como sempre. Chegou antes do nascer do sol, como fazia há meses. Subiu os andares com baldes e panos e cheiros fortes que a pele já não estranhava mais. Passou pelo mesmo corredor onde havia encontrado a menina. Nada. A sala estava trancada. Nenhum som. Até que, por volta das 10 da manhã, enquanto limpava o vidro da recepção do andar executivo, viu de relance a menina outra vez. Antonella agora sabia o nome, porque no fim do expediente anterior, viu escrito numa ficha que uma funcionária deixara sobre a mesa. Antonella Azevedo, a filha do dono, a menina dos olhos vermelhos e da alma escondida. Antonella estava parada na ponta do corredor, com os braços ao lado do corpo, segurando algo na mão. Olhava direto para Lígia. A faxineira não se moveu de imediato, apenas observou. A menina deu 2 passos tímidos na direção dela. Depois, mais 2. Parou a uns 3 metros de distância e esticou a mão. Era o frasco, o potinho de bolhas que ela mesma havia deixado sobre a mesa da sala no fim do dia anterior. Lígia o pegou com cuidado, como se fosse uma relíquia. A menina não dizia nada, não sorria, mas também não tremia. Os olhos estavam fixos no objeto e, mais do que isso, no gesto. "Quer mais bolhas?" perguntou, mesmo sabendo que não haveria resposta. Antonella deu um passo para o lado e se sentou no chão frio do corredor. Ali mesmo, sem medo, sem hesitação. Como se soubesse que aquela mulher de avental, com cheiro de desinfetante e mãos ásperas, era um lugar seguro. Lígia olhou em volta. Não havia ninguém por perto. Os funcionários estavam em reunião. O andar estava em silêncio. Ela se ajoelhou ao lado da menina, retirou a tampa do potinho e soprou. 3 bolhas, leves e silenciosas, subiram no ar como se ignorassem o teto baixo. Antonella as seguiu com os olhos. Uma delas estourou perto de sua testa e ela piscou. A primeira reação espontânea, a primeira quebra no silêncio. Lígia sorriu, mas não falou nada. Repetiu o gesto. Soprou mais bolhas. Umas subiam tortas, outras iam retas. Algumas estouravam quase que imediatamente. Outras duravam mais do que se imaginava. Antonella se aproximou, esticou o braço, tentou tocar uma com a ponta do dedo. Errou. Tentou de novo. A cada bolha, algo na menina se abria um pouco mais. O corpo antes tenso agora estava relaxado. Os olhos, antes escuros de medo, estavam iluminados por uma curiosidade calma. Lígia a observava, mas também cuidava para que ninguém surgisse de repente. Sabia que aquele momento não era autorizado. Sabia que se alguém aparecesse, tudo voltaria a se fechar. E foi então que ouviu o som do salto no piso. Patrícia, a mesma executiva do dia anterior, agora com uma pasta de couro e o celular colado à orelha. "O que está acontecendo aqui?" disse, baixando o telefone. Lígia se levantou rápido, tampando o frasco com um gesto apressado. Antonella não reagiu.
Só voltou a baixar a cabeça, os ombros encolhendo. Ela apareceu aqui, Dona Patrícia. Eu não toquei nela, apressou-se em dizer. Só fiquei aqui porque ela não parecia querer sair. Patrícia olhou para Antonella e depois para Lígia. Havia um desconforto no olhar, como se tivesse visto algo que preferia não ver. O Sr. Azevedo não pode saber disso, murmurou mais para si mesma. Ele não gosta que a menina interaja assim, especialmente com... Não terminou a frase. Apenas estendeu a mão para Antonella. A menina hesitou, mas levantou devagar. Olhou uma última vez para Lígia antes de sumir pelo corredor, de mãos dadas com a mulher. Lígia ficou ali, sozinha, segurando o potinho de bolhas como quem segura um segredo. Algo naquele instante lhe dizia que aquilo não era um fim, era só o começo. E que aquela menina, tão calada e tão cheia de mundos dentro dela, voltaria. E talvez da próxima vez ela falasse, mesmo que só com os olhos. Naquela noite, Lígia lavou o uniforme à mão como sempre fazia. A água da lavanderia comunitária estava gelada, mas suas mãos pareciam alheias ao frio. Ela esfregava com força, mas os pensamentos não estavam ali. Volta e meia, o rosto de Antonella surgia em sua mente. A forma como ela se sentou no chão, sem medo. A delicadeza com que acompanhou cada bolha, como se o mundo inteiro dependesse do movimento suave do sabão. E aquele olhar no final, antes de ser levada embora. Não era só uma criança curiosa. Era uma menina com sede de conexão. Uma sede que, até ali, ninguém parecia querer saciar. No dia seguinte, Lígia chegou ao prédio com um peso diferente no corpo. Não era cansaço, era expectativa. Enquanto subia com o carrinho até os andares superiores, seu olhar procurava sinais da menina, mesmo sem saber o que faria se a visse de novo. Tentava se convencer de que não deveria se envolver, que não era problema seu. Mas o coração sabia que já era tarde. O turno da manhã passou lento, entre banheiros, janelas e o café aguado da copa dos funcionários. Nada de Antonella. Até que, por volta das 2 da tarde, quando descia com um saco de lixo, viu algo pendurado na maçaneta da sala de reuniões. Uma mochilinha lilás, com uma pequena fita branca amarrada no zíper. Lígia parou. Olhou em volta. Nenhum adulto por perto. Tocou levemente na mochila. Estava ali, como se fosse um recado, como se alguém quisesse que ela soubesse que a menina estava por perto. E estava. Lá no fundo do corredor, quase atrás de uma planta ornamental, Antonella observava. Meio escondida, meio revelada. Lígia sorriu com o canto dos lábios, num gesto contido, respeitoso. Não se aproximou. Apenas acenou com os dedos devagar, como quem pede permissão para entrar em um mundo que não é seu. Antonella saiu devagar do esconderijo. Caminhou em linha reta até a mochila, sem tirar os olhos de Lígia. Parou ao lado dela e, em silêncio, abriu o zíper. De dentro, tirou o potinho de bolhas. Estava cheio, novo, com etiqueta de farmácia. Lígia sentiu um nó subir pela garganta. Aquilo era um gesto, pequeno, mas poderoso. Ela não sabia se a menina havia pedido, se alguém comprou por acidente ou se foi obra de Patrícia. Mas alguém atendeu a um desejo mudo, e o potinho estava ali, agora entregue nas mãos da única pessoa que a menina parecia tolerar. "Você trouxe de volta", disse Lígia com voz baixa, mas não esperando resposta. Antonella se sentou no chão mais uma vez, sem cerimônia. O uniforme de escola enrugado, os cabelos presos com um elástico frouxo, o olhar focado. Lígia olhou ao redor, ouviu os sons distantes de telefone e impressoras, mas ali, naquele pedaço de chão, tudo parecia suspenso. Ela se agachou ao lado da menina e soprou uma bolha, depois outra. Antonella estendeu a mão para segui-las no ar. Sorriu. Foi breve, quase imperceptível, mas sorriu. Lígia sentiu os olhos arderem. Engoliu o choro que teimava em vir.
e, pela primeira vez, arriscou uma pergunta. Qual é o seu nome, pequena? Antonella não respondeu com a boca, mas virou a mochila de lado, mostrando a etiqueta bordada. Antonella Azevedo. Lígia assentiu com a cabeça, guardando o nome como se fosse uma senha rara. Prazer, Antonella. Eu sou a Lígia. A menina manteve os olhos fixos nas bolhas. Algumas subiam tortas, outras rodopiavam. Cada uma parecia desenhar um novo mapa em sua mente. Lígia queria perguntar mais. Queria saber o que gostava de comer, se tinha medo de trovão, se dormia com a luz acesa. Mas sabia que com Antonella, pressa era sinônimo de afastamento, e ela não suportaria ver aquela criança recuar. De repente, passos rápidos no corredor. Patrícia apareceu com um semblante tenso e uma pasta de documentos contra o peito. Ao ver a cena, parou. De novo? Sussurrou, como se fosse flagrar algo indevido. Antonella, levante-se. Agora. A menina não se mexeu. Continuou sentada, olhando para as bolhas que dançavam entre ela e a faxineira. Senhorita Lígia, eu já pedi para não interferir. Não é pessoal. Mas a família Azevedo tem protocolos. Essa menina é sensível. Tem acompanhamento. Não podemos expô-la assim. Lígia se levantou com calma, pegou o frasco e fechou. Entregou-o de volta à menina, que o segurou com firmeza. Patrícia cruzou os braços. O senhor Rodrigo não gosta que a filha se envolva com funcionários. Isso foge ao controle. Lígia respirou fundo. Não queria discutir, não queria perder o emprego. Mas também não queria fingir que nada estava acontecendo. Ela só quis brincar um pouco, sentar no chão com alguém. É só uma criança, disse, com a voz serena. Patrícia não respondeu. Apenas estendeu a mão, esperando que Antonella a segurasse. A menina hesitou. Olhou para Lígia. Os olhos grandes, questionando o que fazer. Vai com ela, pequena. Tá tudo bem, murmurou a faxineira com um sorriso triste. Antonella levantou devagar, segurou a mão de Patrícia com pouca vontade. Antes de virar o corredor, olhou para trás, só por um segundo. Mas foi suficiente. Lígia ficou ali, parada, sentindo que, por mais que tentassem afastá-las, algo já havia sido criado, algo silencioso, mas forte, e com nome, Antonella. O restante do dia passou arrastado. Lígia seguiu limpando corredores e escritórios, mas não tirava da cabeça o último olhar de Antonella antes de ser levada por Patrícia. Havia algo naquele gesto que parecia carregar mais do que apenas despedida. Era um pedido, um sussurro sem som, pedindo para não ser esquecida. Já era fim de expediente quando Lígia desceu ao subsolo para guardar os materiais. As luzes fluorescentes do depósito piscavam como de costume, e o cheiro de água sanitária tomava conta do ambiente abafado. Mal havia entrado quando ouviu a porta bater atrás dela. Tá aprontando com criança de chefe agora, Lígia? Disse Ivonete, uma das faxineiras mais antigas dali. Lígia levou um susto. A mulher estava escorada na parede do fundo, com um pano de chão jogado no ombro e o semblante curioso. Não tô aprontando nada, respondeu num tom defensivo, mas não agressivo. Ela apareceu perto de mim, sentou no chão. Eu só deixei. Ivonete riu de leve, mas sem zombaria. Essa menina tem fama. Nunca vi com meus olhos, mas dizem que dá trabalho. Vive fugindo da escolta, dos terapeutas, da escola. Dizem que é difícil. Mas você sabe como é. Quando é filho de rico, o nome muda. Difícil vira sensível. Lígia parou de arrumar os panos por um instante. Virou-se lentamente. Como ela se chama? A menina? Antonella. Antonella Azevedo. O nome caiu como uma pedra dentro do peito de Lígia. Azevedo. Ela já tinha visto aquele sobrenome em pastas, contratos, placas de salas, elevadores. Rodrigo Azevedo era o nome mais dito e menos visto naquele prédio. O dono de tudo. O homem por trás das paredes de vidro. E Antonella era filha dele. Lígia recuou um passo,
como se estivesse tentando absorver a informação sem desabar. Você sabia disso? Perguntou mais para confirmar do que por curiosidade. Claro que sabia. Todo mundo sabe, só não comenta. Tem funcionário que nem olha para a menina quando passa por ela. A ordem é fingir que não existe. Mas por quê? Ivonete deu de ombros. Tem história. A esposa do Rodrigo morreu faz uns 2 anos. Acidente de carro. Desde então, ele não deixa ninguém chegar perto da filha. Contratou uma equipe para cuidar dela em silêncio, mas vive trocando todo mundo. Dizem que nenhuma babá dura mais que 3 semanas. Lígia se sentou devagar em um banquinho velho, no canto do depósito. As mãos estavam suadas, o coração batia forte. Ela entendia agora o peso nos olhos da menina, o isolamento, o silêncio forçado. E entendia, mais do que queria, o olhar de Patrícia. Não era só sobre conduta, era sobre controle, sobre manter intacto o segredo que aquela criança representava. Ele nunca está com ela? Rodrigo? Quase nunca. Chega e sai do prédio por elevadores privados. Vem mais à noite. Quando aparece durante o dia, passa reto. Cumprimenta ninguém. Parece feito de pedra. Lígia encarou o chão manchado de água e poeira. Imaginava aquele homem caminhando pelos corredores com passos firmes, ignorando o próprio sangue que vivia escondido entre paredes frias. Era cruel, mas não era novo. Ela conhecia bem a frieza de quem prefere o controle ao afeto. Já tinha visto isso de perto, até dentro da própria casa, anos atrás. Você devia tomar cuidado, Lígia, disse Ivonete, mais séria agora. Eu vi você com ela ontem e vi a Patrícia olhando. Aquela mulher tem olhos em todo canto. E se tem uma coisa que os ricos não perdoam, é funcionário cruzando a linha que separa eles do resto. Lígia assentiu, mas não respondeu. Levantou-se, guardou os panos e saiu sem dizer mais nada. No caminho de volta para casa, dentro do ônibus lotado, o rosto de Antonella voltava, insistente. Aquela pequena aproximação no corredor, o potinho de bolhas novo, o sorriso tímido, tudo agora parecia ainda mais frágil, mais ameaçado. Ao chegar em casa, encontrou Dona Zuleide dormindo na cadeira da sala, a televisão ligada num volume baixo. A mãe acordou com o barulho da porta. Chegou tarde hoje, disse, passando a mão no cabelo ralo. Tive que terminar um andar a mais. Tava sem funcionária. Lígia foi até a cozinha, pegou um copo d'água e ficou parada ali, em silêncio. Tá com aquela cara de quem tá segurando coisa demais no peito, disse a mãe, sem tirar os olhos da TV. Quer falar? É uma menina, mãe. Uma criança lá da empresa, filha do dono. Ela não fala. Parece ter medo de tudo. Mas hoje ela me procurou. Me deu um potinho de bolhas de sabão, novo, para eu soprar para ela. Dona Zuleide virou o rosto devagar. E o que você fez? Eu soprei. E ela sorriu. Só que agora sei quem ela é. Sei o que representa. E sei que ninguém quer que eu esteja perto. Mas ela quer. Lígia ficou em silêncio. Olhou pela janela. A noite estava quente, abafada, mas por dentro ela sentiu uma brisa, pequena, como a de uma bolha subindo no ar. Era estranho, mas aquele laço silencioso parecia mais verdadeiro do que qualquer ordem escrita num crachá. E Lígia sabia, mesmo sem admitir. Já não conseguiria fingir que nada tinha acontecido. O dia seguinte começou com um silêncio diferente. Não era o silêncio rotineiro das 7 da manhã, quando os corredores ainda estavam vazios e os elevadores pingavam andares sonolentos. Era outro tipo de silêncio. Um que deixava o ar mais denso, os passos mais contidos e os olhares mais discretos. Um silêncio que anunciava presença. Presença de alguém que, mesmo sem dizer palavra, fazia os outros se curvarem por dentro. Lígia percebeu isso assim que chegou ao 18º andar. A recepcionista falava mais baixo, os estagiários evitavam correr. Os sorrisos eram contidos e até o som do teclado parecia mais lento.
Ela varreu o corredor da ala financeira com atenção redobrada. Estava alerta, mas não sabia exatamente para quê. Foi no café dos fundos que ouviu o comentário. Rodrigo Azevedo subiu. 2 homens de terno ajustavam as gravatas diante do espelho enquanto murmuravam entre si. Chegou cedo hoje. Subiu direto da garagem privativa. Nem parou na recepção. Pois é, o clima muda na hora. Patrícia já mandou desligar o som da copa. Lígia fingiu não escutar. Continuou limpando a bancada de inox com movimentos calmos. O nome ainda ecoava na mente. Rodrigo Azevedo, o homem que mantinha a filha escondida, o dono de tudo aquilo, o pai da menina das bolhas. Ela terminou o serviço, voltou ao corredor e começou a organizar o carrinho. Estava prestes a descer para o andar de manutenção quando viu a porta do elevador abrir. Patrícia saiu primeiro. Postura impecável. Tablet na mão, olhos atentos. Atrás dela, ele. Rodrigo Azevedo era mais jovem do que ela imaginava. Cabelos escuros, barba por fazer, terno cinza sob medida. Os ombros largos carregavam algo que não era cansaço, era controle. Os olhos, frios e escuros, vasculhavam o ambiente com naturalidade. Como se soubessem que tudo ali pertencia a ele. Lígia parou. Instintivamente encostou o carrinho na parede e se afastou. Rodrigo passou a menos de 2 metros dela. Não a viu. Ou fingiu não ver. Falava algo em voz baixa com Patrícia, que concordava com pequenos acenos. Ao dobrar o corredor, o grupo seguiu para a sala de reuniões principal. As portas se fecharam. O som desapareceu. Lígia respirou. Voltou ao trabalho. Mas algo nela havia se contraído. A presença daquele homem fazia com que tudo o que acontecera com Antonella parecesse ainda mais delicado. Agora que conhecia o rosto do pai, as ausências pesavam mais. No meio da tarde, enquanto descia com panos limpos, viu Antonella sendo conduzida por uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Jovem, óculos escuros, vestido bege. Andava à frente da menina com pressa, sem olhar para trás. Antonella vinha devagar, tropeçando em si mesma, com as mãos grudadas no frasco de bolhas. Lígia parou no canto da escada de serviço. Ficou observando pela fresta de vidro fosco. A mulher abriu a porta do elevador, empurrou levemente a menina e entrou. Antonella não chorava, mas também não parecia presente. O olhar vazio. Mais tarde, Patrícia passou apressada pela copa. Lígia estava limpando o chão. Dona Patrícia chamou com cuidado. Aquela moça que levou a menina é nova? Patrícia parou por um segundo. A expressão foi de incômodo imediato. Babás temporárias. A empresa contrata por fora. Não são funcionárias fixas. Por quê? É que ela andava rápido demais. A menina mal acompanhava. Patrícia estreitou os olhos. A tensão era visível. Você está observando demais o que não lhe compete, Lígia. Lígia assentiu, sem responder. Patrícia foi embora. Mais tarde, enquanto recolhia os sacos de lixo, viu novamente Rodrigo. Ele saía da sala de reuniões, cercado por 2 diretores. Parou diante da recepção, digitou algo no celular e, ao terminar, apenas disse: "Tragam os contratos impressos para amanhã. E resolvam a questão da verba do 3º andar." Falava com firmeza, mas sem elevação de tom. Sua voz tinha um peso seco. Quando virou-se para entrar no elevador, Lígia teve um impulso. Não sabia explicar de onde veio. Talvez fosse o cansaço, talvez a vontade de entender. Mas arriscou. "Senhor Rodrigo." Ele parou. Girou o rosto lentamente. Os olhos encontraram os dela. "Sou Lígia. Trabalho aqui na limpeza." Ele não respondeu. Esperou. "Só queria dizer que sua filha tem um jeito lindo de olhar para as coisas. Ontem ela sentou comigo no corredor, só para ver as bolhas subirem, e..." Ela sorriu. Rodrigo manteve o olhar fixo. Nenhuma reação. Patrícia, ao lado, congelou. Os 2 diretores fingiram não escutar.
Ele apenas inclinou levemente a cabeça, como se processasse a informação. Depois virou-se e entrou no elevador. A porta se fechou. E com ela, o espaço em que Lígia sentia que podia respirar. De volta ao depósito, enquanto lavava as mãos, pensava se tinha feito bem em falar. Talvez tivesse passado do limite. Talvez perdesse o emprego. Mas também sabia que, se ficasse em silêncio, se fizesse o que todos faziam, Antonella continuaria sendo só um vulto quieto pelos corredores. E isso ela não conseguiria aceitar. Na manhã seguinte, o ar no prédio parecia menos carregado. Lígia chegou antes do horário, mesmo sem estar escalada para abrir o turno. Algo a impulsionava. O encontro com Rodrigo ainda estava vivo em sua cabeça. Ela não dormira bem. Repetia mentalmente cada palavra que disse, cada gesto que fez. Não sabia se ele a ouvira como uma intromissão ou como um alerta. Não sabia se seria demitida, mas também não conseguia sentir arrependimento. Subiu direto ao 14º andar, onde os corredores ainda estavam vazios. Sentou-se num banco discreto perto do jardim interno de vidro. De lá, dava para ver parte do saguão principal. Era raro ter um momento de silêncio ali, mas naquele instante parecia que tudo estava suspenso. Esperou. Não pela menina, nem pelo pai. Esperou por uma chance de entender o que viria depois. E veio. Por volta das 9, Antonella surgiu. Caminhava sozinha, o passo lento, arrastando a mochila nas costas. O cabelo preso em um coque frouxo, o uniforme amarrotado. Carregava algo na mão. Lígia reconheceu o potinho. O novo, com etiqueta da farmácia. O olhar da menina varreu o corredor, até encontrá-la. Não disse nada, mas veio. Sentou-se ao lado da faxineira, como se aquilo fosse parte de uma rotina antiga. Trouxe o potinho? Lígia perguntou em tom leve, como quem pergunta se o céu está azul. Antonella assentiu com um movimento sutil. Estendeu o frasco. Lígia retirou um canudo de plástico de dentro do bolso da calça. Improvisado, limpo, guardado só para isso. Mergulhou na solução e soprou. A primeira bolha subiu devagar, desenhando um arco de luz em meio aos reflexos do vidro. Antonella seguiu com os olhos. Depois veio a segunda e a terceira. A menina sorriu. Não aquele sorriso tímido de dias anteriores. Era outro, mais livre. Menor nos lábios, mas maior nos olhos. Um sorriso de quem sente alívio, de quem encontra, por fim, um lugar no mundo onde pode ser do jeito que é. Lígia continuou soprando, enquanto Antonella esticava os dedos tentando tocar as bolhas antes que estourassem. Era como se as duas estivessem dentro de uma bolha invisível também, protegidas por um silêncio que não doía, mas acolhia. Não perceberam os passos. Rodrigo havia saído mais cedo de uma reunião no 17º. Passava pelo saguão principal quando avistou, através do vidro, aquela cena. Parou. Não fez barulho, não chamou. Apenas ficou ali, em pé, imóvel. Antonella não o viu. Estava rindo agora. Baixinho, sem som. Mas era riso. Um que vinha de dentro, que só quem tem o coração pressionado demais é capaz de soltar. Rodrigo ficou olhando, sem saber onde colocar as mãos, sem saber o que fazer com o próprio corpo. Era como se estivesse vendo uma filha que não conhecia. Um pedaço dele que nunca tinha sido revelado. O rosto dele não era mais duro. Estava diferente. Sem expressão de poder. Sem o escudo de aço que usava diariamente. Apenas um homem. Vendo a própria filha sorrir. Atrás dele, ninguém se aproximava. Os funcionários evitavam cruzar seu caminho quando ele parava assim, de forma imprevisível. Patrícia, ao longe, hesitou, mas não interveio. Sabia que aquele momento não lhe pertencia. Lígia notou Rodrigo depois da 5ª bolha. A sombra dele se refletia no vidro como um vulto. Quando olhou, o encontrou ali, observando. Por um segundo, ela achou que ele fosse ir embora, ou que a chamasse. Mas ele ficou. Não havia ordem no olhar dele, só perplexidade. Ela não disse nada.
voltou a soprar. Sem pressa. Antonella então o viu. Seguiu o olhar de Lígia e encontrou o pai de pé, do outro lado do vidro. Não recuou, nem tampou os ouvidos, nem chorou. Apenas olhou. Rodrigo parecia ter levado um golpe mudo no peito. A menina se levantou devagar, ainda com o potinho nas mãos. Caminhou até o limite do jardim, onde o vidro os separava. Encostou a mão ali, como se dissesse: "Eu te vejo." Não como todos os adultos a olhavam, com pena, medo ou impaciência. Era diferente. Lígia sentiu isso de longe. Era um gesto de quem dizia que ainda havia espaço para ser pai. Rodrigo não tocou o vidro, mas abaixou a cabeça. Foi rápido, quase imperceptível, como se a armadura dele, por um segundo, tivesse rachado. A menina voltou para perto de Lígia. Sentou-se outra vez, olhou para cima, esperando a próxima bolha. Lígia soprou. Rodrigo deu um passo atrás, depois outro, e virou-se sem dizer uma palavra. Lígia não sentiu medo. Pela primeira vez desde que tudo começara, havia algo diferente naquele silêncio, como se as bolhas tivessem dito algo que ele não sabia como ouvir, mas precisava. O dia já estava quase no fim quando Lígia recebeu o chamado. Foi Patrícia quem apareceu na copa dos funcionários, sem rodeios e com o rosto mais rígido do que o habitual. "O senhor Rodrigo pediu para falar com você. Agora." A frase veio seca, direta, sem espaço para recusa. Lígia secou as mãos no pano preso à cintura, assentiu com a cabeça e a seguiu. O coração batia mais rápido do que gostaria. Os passos pareciam mais altos nos corredores que levavam ao andar restrito da diretoria. Sabia que aquele encontro era inevitável desde o momento em que Rodrigo a viu com Antonella, mas não fazia ideia do que esperar. A porta do escritório estava aberta. Patrícia parou do lado de fora e indicou com um gesto que ela entrasse sozinha. Rodrigo estava em pé junto à parede de vidro que dava vista para os prédios vizinhos. Os braços cruzados, o olhar distante, como se estivesse observando a cidade, mas sem vê-la de verdade. Ao perceber a presença dela, virou-se com calma. "Pode sentar", disse, apontando uma poltrona diante da mesa. Lígia obedeceu em silêncio. Sentou-se devagar, ajeitando o corpo com cuidado, como se qualquer movimento mais brusco pudesse atrapalhar o que quer que estivesse prestes a acontecer. Rodrigo andou até a cadeira oposta e sentou-se também. Ficou em silêncio por alguns segundos, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Vi você com a Antonella hoje", disse por fim. Lígia assentiu devagar. Não sabia se aquilo era uma acusação ou apenas uma constatação. "Ela não costuma se aproximar das pessoas", continuou ele. "Nos últimos 2 anos, se fechou cada vez mais. Já passou por escolas, terapeutas, acompanhamentos, mas não conecta, nem comigo." A voz dele não era fria como antes. Era contida, quase cansada, como se estivesse tentando compreender uma filha que parecia tão próxima e ao mesmo tempo inalcançável. "Ela não falou nada", respondeu Lígia com cuidado, mas sorriu. Rodrigo fez um gesto breve, como se lembrasse da cena. "Eu vi." Um silêncio incômodo se formou entre os dois. Ele se levantou, foi até a estante ao fundo e pegou uma pasta fechada. Voltou, mas não a abriu. "Eu perdi a mãe dela num acidente de carro. Era noite, chovia. Eu estava preso numa reunião. Ela foi sozinha buscar Antonella na casa da irmã. A motorista dormiu ao volante. Quando me ligaram já era tarde. Antonella estava viva, mas não falou por 3 semanas depois disso." Lígia não sabia se devia dizer algo, apenas o escutou. Desde então, ela se recusa a olhar para mim. Não sei se é trauma, se é raiva, ou se sou eu, mas ela me evita. "Talvez ela não evite o Senhor", disse Lígia devagar. "Talvez ela só tenha medo de ser invisível de novo, de tentar e ninguém ver." Rodrigo a olhou com atenção. Não havia defensiva no rosto dele, apenas dúvidas. "Eu tenho medo de quebrá-la ainda mais", confessou.
Medo de tocar em algo que não sei como cuidar. Ela já está partida, respondeu Lígia num tom baixo, firme. Mas também está inteira onde importa. O senhor não precisa consertar, só precisa estar perto. Ele encostou-se na cadeira. Afastou a pasta, como se tivesse esquecido por que a pegou. Por um instante, ficou em silêncio. Depois disse: "Por que bolhas?" Lígia sorriu, quase sem querer. "É porque são leves, porque não fazem barulho, porque desaparecem sem assustar. E por alguns segundos fazem qualquer criança acreditar que o mundo pode ser bonito." Rodrigo baixou os olhos. Havia algo quebrando nele, ainda que aos poucos. "Eu não sei como me aproximar dela", disse por fim. "Não é o senhor quem vai até ela", retrucou Lígia. "É ela que vem. Mas só se sentir que vale a pena o caminho." Ele ficou pensativo. Olhou o relógio, como quem queria parar o tempo. "Patrícia não vai gostar", disse quase como um aviso. "Não estou aqui para agradar a Patrícia", respondeu. "Estou aqui porque sua filha me procurou, e quando uma criança procura alguém, é porque está pedindo socorro." Rodrigo se levantou outra vez. Foi até a janela. Ficou de costas. "E se eu pedisse para você continuar próxima dela?" Lígia hesitou. Pensou na segurança do emprego, nos olhos vigilantes dos corredores, na linha invisível que separava patrões de funcionários naquele lugar. "Eu não sei se me deixariam", disse. "Eu sou o dono do prédio", retrucou virando-se de volta. "Eu deixo." Lígia encarou os olhos dele. Não havia arrogância naquela frase, apenas uma vontade contida de acertar, mesmo que não soubesse como. "Eu posso continuar por perto", disse, "mas só se for para ajudá-la a ser ela, não para moldar." Rodrigo assentiu com lentidão. Depois, com a voz mais baixa, disse: "Então acho que essa é a primeira decisão certa que tomo desde que ela nasceu." O relógio do prédio soou ao longe. Os dois se entreolharam por um instante que durou mais do que qualquer palavra. Algo havia mudado. Não tudo, mas o suficiente para começar. Na manhã seguinte, antes do primeiro elevador abrir as portas, Lígia já estava no prédio. Chegou com a farda limpa, o cabelo preso com mais firmeza, um potinho novo de bolhas dentro da bolsa e algo que não